havia separado aquela rainha, irmãos, ela seria ali um canal de bênçãos para o seu povo. Deus já havia separado Esther, queridos, para que através da vida de Esther houvesse livramento para o povo judeu. Aleluia. Então, queridos, muitas vezes, talvez situações tenham se levantado na tua vida, ciladas. Talvez alguém tenha também preparado algo contra a tua vida, queridos. Eu sei que nos últimos dias tem acontecido muitas situações contra o povo de Deus. Isso tudo faz parte do cumprimento profético de Mateus capítulo 5, que fala também ali no sermão da montanha, das bem-aventuranças, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos injuriados, que antes dos profetas nós também estaríamos sendo perseguidos, igreja. Mas há situações pessoais na tua vida que o Senhor, Ele tem contemplado. Há situações dentro da tua família. Há situações em que pessoas têm se levantado próximo de você. Pessoas também assim como a mãe, igreja. Ali como na minha vizinhança também, queridos. Mas nós sabemos que a nossa luta não são contra os homens, mas são contra os demônios que agem através dessas vidas. Talvez, queridos, há situações que também, diante de você veja que parece que não tem mais jeito. Mas o Senhor, eu tenho a plena convicção disso, queridos. Assim como Ele nos guardou no dia de hoje, igreja, Ele continuará nos guardando, porque Ele já se adiantou com os livramentos que Ele tem separado para você e para mim, igreja. Com aquilo que Ele tem separado, é preparado para você. Só basta que você creia, que você clame ao Senhor. Assim como Ele usou a vida da sua serva, assim como Ele usou a vida de Esther, igreja, Ele também tem usado a vida de muitas pessoas. Talvez situações tenham acontecido diante de você, que portas tenham sido fechadas, mas enquanto o homem fecha uma porta aqui na terra, o Senhor, Ele abre uma janela no céu, igreja. Talvez situações que olhem para você, pessoas digam que não tem mais jeito. Talvez o diagnóstico humano seja totalmente contrário. Mas aqui eu estou dando testemunho do poder de Deus em favor das nossas vidas. Assim como foi na vida da minha esposa, que Deus operou grandes livramentos e milagres. Ele também pode manifestar na sua vida, igreja. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. O Senhor, Ele tem se adiantado, e lá na frente Ele tem fechado algumas leões, Ele tem fechado aquela sepultura, tem desfeito aquele laço que estava contra a tua vida, tem derrubado muralhas que estavam impedindo de você avançar, tem desfeito laços do inimigo contra a tua vida, mas basta que você creia em nome de Jesus. Aleluia. Ele usou a vida de Esther, queridos. E aquela forca que estava preparada para Mardoqueu, o próprio Amã foi enforcado nela. Está aqui, irmãos, no capítulo 7, no verso 10. Enforcado, pois,
Esther e Mardoqueu, eles se adequaram ao plano divino. Eles estavam ali em posição. Deus usou a vida deles para serem os canais de bênçãos, para serem aqueles que estariam ali resgatando o seu povo e trazendo livramento aos judeus. E nós, igreja, às vezes eu fico assim, queridos, eu me entristeço, porque quantas vidas estão aí também, irmãos, precisando de um livramento, precisando serem resgatados também, precisando também, queridos, de uma palavra, apenas uma palavra nossa. E nós, muitas vezes, Deus quer nos usar, Deus quer operar através de nossas vidas, assim como operou através da vida de Esther e de Mardoqueu. E muitas vezes nós negligenciamos a obra de Deus. Nós sabemos que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós sabemos que há muitas vidas aí fora, queridos, vidas que têm padecido, que têm sofrido, muitos que já mereceram também. Quantas vezes eu vejo no meio de uma grande igreja, uma grande congregação, quando você olha somente para 5, 6 irmãos que estão no campo missionário, que estão de fato fazendo o vídeo do Senhor, que estão de fato amando aquilo que o Senhor determinou para as suas vidas e tomando posse da incumbência que o Senhor determinou para a igreja. Em todo o segundo domingo, segundo sábado de cada mês, há um trabalho, irmãos, na Cracolândia lá do João Paulo, ao evangelismo com missionário, domingos, ao evangelismo em que muitas vidas já foram resgatadas. Muitas pessoas que vivem na Cracolândia, irmãos, também já estão no centro de reabilitação, de ressocialização. Pessoas que estão ali, queridos, sendo tratadas, cuidadas, assistidas. Mas tudo isso porque há um trabalho, queridos, há um trabalho missionário. Eu louvo a Deus, irmãos, mesmo com poucas forças, mas eu estou lá com os irmãos, ajudando nesta grande obra. E vidas, irmãos, assim como os judeus que estavam prestes a ser aniquilados, pessoas que precisavam do socorro urgente de Deus em favor das suas vidas, do livramento divino, e que Deus usou a vida de Esther e Mardoqueu para ali, irmãos, serem aqueles que foram os instrumentos usados para trazer livramento ao seu povo. E nós também, igreja, não somente o de fora, mas o de dentro principalmente. Quantos no meio da nossa parentela, quantos no meio da nossa casa, no meio da nossa família, que nós precisamos de fato nos posicionar e também sermos canais de bênçãos, instrumentos usados nas mãos de Deus poderosamente, para que essas vidas venham a ser alcançadas também. Nós sabemos que não somos nós que convencemos ninguém, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Nós sabemos que é o Espírito de Deus que age e convence o mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Mas essa obra não foi entregue para os anjos, essa obra foi entregue para mim e para você. Está em nossas mãos a responsabilidade
queridos, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei fazer nada, irmãos. Se o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, não estiver me instruindo, me capacitando e me ajudando, meus queridos, nós sabemos que a nossa dependência vem do Senhor. Nada podemos fazer se o Senhor estiver conosco. Mas eu tenho me colocado nas mãos do Senhor. Sou homem limitado, sou homem falho, tenho as minhas imperfeições, tenho as minhas falhas, mas eu tenho procurado a cada dia, irmãos, fazer aquilo que de fato agrada ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da minha vida. Eu dependo totalmente da sua graça. Ontem mesmo eu estive ali, queridos, ali no velório e no sepultamento de um colega de trabalho, mas um companheiro nosso, que em 6 meses o Senhor Deus recolheu. E eu vi pessoas lá chorando, sofrendo, seus parentes, a sua família. E no meio daquelas pessoas havia uma mulher, e aquela mulher não sabia que eu era pastor. E um colega de trabalho me apresentou para ela e disse que eu era pastor. E aquela mulher veio pedir para mim que eu orasse por ela, porque aquela mulher também, queridos, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Aquela mulher estava ali vivendo dilemas, sofrimentos, e por último, havia perdido seu pai, que era aquele que estava lá, prestes a ser sepultado. E eu nem sabia que era filha dele, do nosso companheiro. Então, amados, há muitas situações em nossas vidas que nos levam ao desespero, que nos levam, meus irmãos, aos prantos. Mas o Senhor, Ele conta com cada um de nós. Ainda é tempo, igreja, de um avivamento. Ainda é tempo, igreja, de um grande despertamento. Ainda é tempo, igreja, de nós marcharmos unidos e reunidos no nome do Senhor, em um só Espírito. Ainda é tempo, igreja, de nós deixarmos o partidarismo, de deixarmos as dissensões, de deixarmos as nossas vontades e fazermos a vontade do Senhor nosso Deus. Ainda é tempo, meus amados, Jesus Cristo está à porta. O Senhor já voltou para muitos dos nossos irmãos, muitos já foram recolhidos por Ele, e nós não sabemos o dia de amanhã. E como será que está a nossa vida espiritual? Como será que estão as nossas obras diante do Senhor? É fato que nós sabemos que as obras não salvam ninguém, mas o Senhor conta conosco. Ele contou com Esther, Ele contou com Mardoqueu, para ali manifestar o seu poder e conceder o livramento ao seu povo. E da mesma feita também Ele conta com cada um de nós, meus amados. E nós sabemos, queridos, que a responsabilidade está em nossas mãos. Você é precioso para o Senhor. O Senhor quer te usar, meu amado e amada, com os talentos, com os dons que Ele entregou em suas mãos. Ele quer te usar nesta terra. Você tem um grande Deus. Você tem um grande Deus que está acima de tudo e acima de todos. Você tem um grande Deus que te